Nesta videoaula, eu quero expor o texto Tese sobre a fundamentação do conceito de Estado capitalista e sobre a pesquisa política de orientação materialista. O principal autor desse texto é o sociólogo alemão Klaus Hoff. O Klaus Hoff nasceu em Berlim em 1940 e é autor de várias obras, como, por exemplo, O Capitalismo Desorganizado, Trabalho e Sociedade e Problemas Estruturais do Estado Capitalista, do qual este texto faz parte. No início do texto, o Klaus Hoff afirma que existem duas perspectivas na teoria do Estado marxista. A primeira é a ideia de que o Estado é um instrumento da classe dominante. Essa tese ela foi, digamos assim, acentuada principalmente por Lenin, num texto, num livro chamado O Estado e a Revolução. A outra perspectiva afirma que o Estado defende os interesses comuns de todos os membros de uma sociedade capitalista de classe e não favorece aos interesses de uma classe específica. Essa é a tese a qual o Klaus Hoff vai se filiar, quer dizer, ele afirma que o Estado ele não é o chamado Estado da classe dominante, ele não é uma espécie de escritório, né, que defende os interesses da classe dominante, e sim um Estado que visa promover o desenvolvimento do próprio sistema capitalista, sem pretender favorecer uma classe específica, embora no frigir dos ovos a classe mais favorecida seja a própria classe capitalista. Mas a intenção do Estado, segundo o Klaus Hoff, não é a de favorecer uma classe específica, e sim a de inserir a todos no âmbito do sistema capitalista. Então, é principalmente essa perspectiva que nós veremos ao longo desse texto do Klaus Hoff. Então, o Klaus Hoff define o Estado capitalista como a forma institucional do poder público em sua relação com a produção material. Então, para o Klaus Hoff, a principal função do Estado capitalista é a de promover a acumulação de capital, ou seja, a de desenvolver o próprio sistema capitalista, ou, como já dito, a de inserir a todos os atores no próprio sistema capitalista ou naquilo que o Klaus Hoff vai chamar de forma mercadoria. E esse Estado capitalista ele é determinado por 4 dimensões, né? Existem, então, são 4 determinações funcionais do próprio Estado capitalista. A primeira é a de que, no sistema capitalista, a propriedade é majoritariamente, principalmente, uma propriedade privada. Então, é a questão da privatização da produção. Até existem, como nós sabemos, algumas empresas estatais, mas não é isso que caracteriza o sistema capitalista. O que caracteriza o sistema capitalista é o fato da propriedade ser majoritariamente privada. Então, o fato da propriedade ser principalmente privada, né, da privatização da produção, isso coloca, sem sombra de dúvidas, alguns limites, né, ou vários limites à própria atuação do Estado no âmbito aí do sistema capitalista. Ele não tem tanta margem de manobra assim para determinar, né, a conduta, a ação das empresas, na medida em que essas empresas elas possuem, né, donos, proprietários, né? Então se trata aí, repito, da privatização da produção, o que coloca limites à atuação do Estado capitalista. O Estado também ele tem uma grande dependência dos impostos, ele precisa, né, extrair recursos da sociedade, né, do próprio sistema capitalista, né, em forma de impostos para, né, rodar, para implementar os seus vários programas e até mesmo para se sustentar. O Estado ele não gera valor, né? Quem gera valor, quem gera riqueza
é a economia, é o próprio sistema capitalista, enfim. O Estado ele tem, portanto, uma forte dependência, né, da extração de impostos junto, né, ao sistema capitalista. Outra determinação importante é a de que a acumulação é o ponto de referência do Estado. Então, como já salientado, o Estado capitalista ele tem que promover a acumulação de capital. Se ele não promove tal acumulação, ele termina sendo contestado também, né? Se a acumulação de capital fracassa, né, essa conta termina sendo aplicada, né, direcionada ao próprio Estado capitalista. Então, ele tem que promover a acumulação de capital, a acumulação como ponto de referência da própria existência do Estado capitalista. E outra determinação funcional do Estado capitalista é o que o Clausewitz chama de legitimação democrática. Então, o Estado capitalista, né, no âmbito da democracia, ele tem que ser gerido por uma ótica, digamos assim, do consenso, uma ótica, né, majoritária, né? Então, tudo tem que ser aprovado, né, pela democracia, né? Tem que ter essa legitimação democrática, né? Precisa do consenso, né? do acordo, né? da maioria dos atores envolvidos. Então, se as propostas do Estado, né? no âmbito da democracia não passam por isso que ele chama de legitimação democrática, o Estado também passa a ser contestado. Então, continuando, dando sequência, né, o Clausewitz vai falar da política, então, do Estado capitalista, né? Então, que se trata de um conjunto de estratégias que produzem e reproduzem a compatibilidade entre estas 4 determinações estruturais. Então, o Estado tem que agir no âmbito dessas 4 determinações e promover, né, a acumulação de capital, o desenvolvimento do próprio sistema capitalista. Para isso, o Estado vai adotar uma série de estratégias. Então, Clausewitz vai dizer, a estratégia geral de ação do Estado, criar as condições segundo as quais cada cidadão é incluso nas relações de troca. Então, o Estado, segundo o Clausewitz, ele atua não para favorecer uma classe, como já dito, e sim para inserir, né, se não a todos, o maior número de atores, de pessoas, né, no âmbito das relações de troca, né, no âmbito das relações de troca que produzem valor. Isso o Clausewitz chama de for-mercadoria. Então, é função do Estado inserir, né, o maior número de cidadãos na chamada for-mercadoria, na produção de valor. E o que é a for-mercadoria? Ele vai dizer, é o elo entre as estruturas políticas e as econômicas da sociedade capitalista. Então, o Estado atua para favorecer, né, o desenvolvimento do sistema capitalista e o elo para isso é o que ele chama de forma-mercadoria. O Estado ele desenvolve estratégias, né, para a produção de valor ou para a inserção do maior número de atores, de cidadãos na chamada forma-mercadoria. Então, o problema central do capitalismo, segundo o Clausewitz, é o da paralisação da viabilidade de mercado ou interrupção das relações de troca, né? Então, o capitalismo ele está sujeito a crises, né? Ele está sujeito, né, a uma falta de viabilidade, né, uma paralisação dos mercados, né, das relações de troca. Então, cabe ao chamado Estado capitalista intervir para evitar, né, a interrupção das relações de troca, né? Então, ele menciona aqui mecanismos de correção automática cada vez menos eficazes. Então, não dá para a gente acreditar, né, que o mercado vai corrigir, né, os seus problemas, as suas falhas, né, por conta própria, né? É necessário a intervenção
do Estado. Então, não dá para acreditar nos tais mecanismos de correção automática, né? Esses são cada vez menos eficazes, né? Mecanismos de correção automática do mercado, né? Esses são cada vez menos, melhor dizendo, eficazes. Então, o Estado capitalista, né? Ele primeiro cria as condições para que todos os sujeitos jurídicos se introduzam efetivamente nas relações de trabalho, a sua propriedade, em bens ou força de trabalho. Então, os atores são divididos, né, em aqueles que possuem apenas a força de trabalho e aqueles que possuem os meios de produção, e cabe ao Estado inserir a todos, né, seja a propriedade de todos, seja apenas a propriedade, né, da força de trabalho ou dos bens, no sistema capitalista, né, na acumulação capitalista de valor. 2. O Estado não visa proteger certo interesse de classe, mas ao interesse geral de todas as classes. Então, ele vai dar como exemplo a chamada política educacional, né? E mesmo a política de pesquisa e desenvolvimento. Quando o Estado promove o desenvolvimento da educação ou investe em pesquisa e desenvolvimento, a intenção dele não é favorecer um setor, uma classe ou coisa que o valha, né? A intenção dele é a de desenvolver todo o sistema, a de fornecer, a de preparar, de capacitar, por exemplo, a classe trabalhadora, né, para o desenvolvimento, né, das forças produtivas, a acumulação, o desenvolvimento do próprio sistema capitalista, né, e não criar, por exemplo, uma política de pesquisa que favoreça, né, apenas uma classe, né, um setor, né. Quando o Estado investe em pesquisa e em desenvolvimento, ele pensa, né, no desenvolvimento de todo o sistema, na inclusão de todos os atores, né, no âmbito do sistema capitalista, né? Então, ele defende essa tese, que é um tanto quanto polêmica, né, mas o argumento é bastante expressivo, de que o Estado não visa proteger certo interesse de classe, mas ao interesse geral de todas as classes, né, de todo o sistema, né, visa proteger, no caso do Estado capitalista, visa proteger e desenvolver o próprio sistema capitalista. Então, quando ele cria uma política educacional, uma política de pesquisa, pensando em desenvolver todo o sistema capitalista e não uma classe, não favorecer uma classe em particular. Então, o Estado, ele sempre se vê às voltas, né, das alternativas, né, que ele tem que desenvolver, né, implementar para, de alguma forma, dar conta do seu problema estrutural, né, que é o do próprio desenvolvimento capitalista e as tais determinações que nós vimos lá atrás, né, determinações às quais o Estado está sujeito. Então, como que o Estado pode, né, agir diante desse problema da acumulação de capital? Então, ele vai apresentar 3 alternativas, né, 2 das quais ele não concorda e a terceira da qual ele compartilha, né? Então, a primeira alternativa seria a contemplação passiva, né? Ele vai dizer, essa é a ótica liberal, né, digamos assim, ele vai dizer que essa alternativa é uma alternativa ultrapassada. Por quê? Porque o mercado, como já salientado, ele não vai dar conta dos seus próprios problemas, né? Então, se o Estado não atua, não intervém, né, nos problemas gerados, né, pelo próprio sistema, não é o mercado que vai resolver. Então, não adianta você pensar mais no Estado que apenas fique contemplando, né, a paralisia do mercado. Essa alternativa, segundo o Clausewitz, é uma alternativa ultrapassada.
Outra alternativa, da qual o Klaus-Hoff não compartilha, né, é a da criação de zonas de proteção artificiais, né, subvenções, transferências, etc., para setores que não conseguem se manter nas relações de troca. Essa ótica aqui já foi muito tentada, né, países afora, inclusive no Brasil, é a chamada alternativa protecionista, né? Então, o Estado ele cria reservas de mercado, né? Ele protege, né, certos setores, né, acreditando que esses setores vão se desenvolver, né? Protege tais setores da competição, né? Mas o que a história mostra é que tais setores terminam não se desenvolvendo, né? E esses setores protegidos não criam, né, uma contrapartida para o próprio Estado, né? Eles não vão gerar o devido valor, né, que irá compensar a atuação do Estado na sua proteção. Então, para o Klaus-Hoff, essa alternativa ela termina sendo muito custosa, né, para o Estado. Ela não gera, né, o desenvolvimento, a acumulação de capital esperada, né, e ela termina sendo muito custosa para o Estado. O Klaus-Hoff, como já colocado, ele vai se apegar mais à chamada terceira alternativa, né, que é a criação política das condições que viabilizam a relação de troca eficaz entre sujeitos jurídicos e econômicos. Então, por exemplo, a criação de programas para capacitar a força de trabalho. Então, uma força de trabalho cada vez mais capacitada, tanto melhor para o sistema capitalista, né? Então, a criação de escolas técnicas, universidades, enfim, programas de capacitação para a força de trabalho, segundo o Klaus-Hoff, seria um desses locais, digamos assim, né, que o Estado deveria atuar firmemente. B. Integração de mercados, né, política de pesquisa e desenvolvimento. Então, atuar, né, na integração de mercados, no desenvolvimento, né, de pesquisa, né, também, segundo o Klaus-Hoff, seria um óbvio setor, né, que o Estado deveria atuar para a promoção do desenvolvimento capitalista. E C, reestruturação dos setores não competitivos, né, submetidos à pressão modernizadora. Então, caberia também ao Estado, né, ao contrário de adotar uma conduta protecionista, né, ele deveria proporcionar que setores não competitivos, né, tivessem contato, né, com setores, né, de outros países, né, pensemos assim, competitivos, para que através da competição, esses setores, né, não competitivos possam se modernizar, né, ao serem submetidos à pressão, para que eles possam se modernizar. Enfim, então o Klaus-Hoff ele compartilha, né, com essa terceira alternativa aqui de atuação do Estado para resolver os seus problemas, né, ou melhor, o seu problema estrutural, que visa, né, sempre, né, promover o desenvolvimento do capitalismo, a acumulação de valor. Então, ele vai dizer que a reincorporação administrativa à forma mercadoria é diferente do liberalismo e de uma política protetora, né? Então, ela nem é meramente contemplativa, como no caso do liberalismo, nem visa apenas proteger setores, né? Visa o desenvolvimento de vários setores e, em última instância, ao desenvolvimento do próprio sistema capitalista. Então, ele diz, tal política visa reorganizar as relações de troca nos mercados, usa instrumentos específicos de direcionamento político, ordens e proibições legais. Então, o direito do trabalho é muito utilizado aqui, né? Incentivos financeiros, investimentos estatais em infraestrutura, né? Em grandes obras, como, por exemplo, na produção de energia, né? De infraestrutura de transporte, etc., né? Então, o Estado
deveria atuar, né, nesses setores. Então, o Kláusow compartilha aqui da chamada terceira alternativa para o Estado resolver o seu problema estrutural. No entanto, essa atuação do Estado, ela não deixa de produzir, né, uma série de contradições. Então, ele vai dizer, ó, a tentativa de estabilizar a forma-mercadoria gera uma série de contradições nos níveis econômico, político e ideológico. Então, no nível econômico, é claramente a ideia de que quanto mais o Estado ele atua para desenvolver o sistema capitalista, mais ele sobrecarrega os produtores de capital, porque, como já dito, o Estado ele não gera valor, ele não gera riqueza, ele pode, e ele atua nesse sentido, de preparar, né, o caminho, o cenário para o desenvolvimento da riqueza, né, para o que a gente chama de valor de troca, né? Ele atua, né, para preparar o terreno para a produção do valor, mas o Estado não produz valor. Então, da onde ele retira recursos, né, para a sua atuação? Da propriedade privada, do mercado. E aí a contradição é que ele termina sobrecarregando, né, os proprietários de capital. E aí o Kláusow disse, ó, é uma prova de que o Estado capitalista não serve inequivocamente à classe capitalista. Então, principalmente através da cobrança de impostos, o Estado ele contraria, né, os interesses da classe proprietária, né, que evidentemente não gosta de pagar impostos, mas é obrigada pelo Estado a pagar impostos para que o Estado possa atuar, né, e desenvolver uma série de programas e, enfim, e contratar uma série, né, de especialistas, né, de funcionários que vão, como colocado, né, preparar o terreno para o desenvolvimento do capitalismo, para o aumento, né, da acumulação de capital. Então aqui você tem uma contradição, né? O Estado no âmbito econômico. O Estado tem que atuar, né, para o desenvolvimento da forma-mercadoria, para o desenvolvimento do sistema capitalista, mas ele termina, né, sobrecarregando os próprios proprietários de capital. No âmbito político, a contradição gira em torno do crescimento quantitativo dos setores da economia, não controlados pelos mecanismos de mercado, né, necessário para preservar e universalizar a forma-mercadoria. Então, aqui se trata do crescimento da própria administração pública, do próprio Estado, né? Quer dizer, o Estado ele tem que contratar, né, uma gama de técnicos, de funcionários, de especialistas, de professores, né, para, enfim, preparar o terreno para viabilizar a acumulação. Mas todos esses contratados do Estado e o próprio Estado, como já colocado, eles não produzem valor, né? E quem sustenta, né, essa gama, né, de funcionários, né, essa administração pública, é o setor econômico, é o mercado, né? Então, é perceptível, né, um aumento do Estado, né, de uma gama, né, de atores e da administração pública que, por sua vez, não produzem valor de troca, mas são funcionários, né, é uma administração pública cada vez mais necessária para a própria acumulação de capital. Eles não produzem capital, não produzem valor, mas são fundamentais para viabilizar, né, a própria acumulação. A gente pode citar como exemplo professores, pesquisadores, né, a própria administração, né, pública como um todo. Só que a contradição está no próprio aumento, né, no crescimento quantitativo dos setores da economia não controlados por mecanismos de mercado, né? Quer dizer, esses profissionais não atuam diretamente no mercado, embora, repito, eles sejam fundamentais para, né, preparar o terreno, né, para
a acumulação de capital. Outra contradição vai aparecer no âmbito ideológico, né? Então, ele está falando a forma mercadoria estrutura normativa e moral da sociedade. Quer dizer, os indivíduos, ideologicamente, né, eles são incentivados a acreditar que tudo gira em torno do mercado, da atuação do indivíduo, né, que é o indivíduo através, né, da sua vontade, do seu preparo, enfim, que proporciona, né, o desenvolvimento do sistema capitalista, né? Então, indivíduos precisam aproveitar as oportunidades de troca, né? É necessário aceitar os resultados mediatizados pelo mercado. Então, a ideologia do sistema é a de que o que determina tudo, e de fato, como nós vimos, o que produz valor é o mercado, né? Mas os indivíduos são incutidos a acreditar que o sistema depende exclusivamente do mercado e não do Estado ou de qualquer outro ator, né? Mas a contradição está onde? Está no fato de que atualmente as relações de troca são produzidas e causadas por estratégias estatais de caráter político e administrativo, né? Então, tem de um lado o mercado, né, essa ideologia do mercado, mas a contradição está no fato de que as pessoas vão percebendo que cada vez mais existe uma atuação do Estado para viabilizar as próprias trocas que se dão no âmbito do mercado. Então, é o mercado que produz valor, mas esse valor não seria produzido sem a intervenção, né, por vários meios, por várias estratégias do próprio Estado. Então, essa contradição surge no fato de que as pessoas correm o risco de perceberem, peraí, mas não é o mercado, ou não é apenas o mercado, e esse mercado depende do Estado para continuar a produção, a acumulação de capital. Enfim, então é um processo muito, muito complexo, né? Primeiro, o Estado, segundo Clausewitz, não defende os interesses de uma classe, e sim a promoção do desenvolvimento de todo o sistema capitalista, né? De todo o sistema de acumulação de capital. Então, o Estado intervém não para defender os interesses de uma classe, e sim os interesses de todo o sistema. Só que, ao intervir, ele produz uma série de contradições, como nós vimos aqui. Contradições no âmbito econômico, no âmbito político e no âmbito ideológico. Enfim, eu vou parar por aqui. A intenção foi apenas a de expor esse texto do Clausewitz. Eu espero que mais adiante a gente tenha oportunidade, aí sim, de discutir as teses desse importante autor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.